Há histórias inventadas que tocam mais fundo do que muita verdade mal contada. Esta começa numa sexta-feira comum, com uma mulher sonhar com bombons, uma manta macia e uma noite tranquila, e vira do avesso por causa de um telemóvel escondido atrás de um armário da cozinha. O que parecia ser apenas o sinal de uma traição acabaria por revelar outra coisa. Às vezes o amor não se estraga por falta de sentimento, mas por excesso de silêncio. Antes de a história seguir, partilhe nos comentários o que pensa. Um segredo contado para proteger continua a ser cuidado ou já é uma forma de engano? E se gostar deste tipo de narrativas, deixe o seu like e subscreva o canal. Leonor entrou no mini-mercado ainda com a cabeça no fim de semana. Pegou numa caixa de chocolates, demorou alguns segundos diante da prateleira dos chás, desistiu de escolher um novo sabor e sorriu sozinha ao imaginar a noite que a esperava. Queria chegar a casa, tirar os sapatos, prender o cabelo de qualquer maneira, ligar a série preferida e enfiar-se no sofá com as pernas recolhidas debaixo da manta felpuda. No dia seguinte, era sábado. Não precisava de pôr despertador. Só essa ideia já lhe parecia um pequeno luxo. Havia apenas um detalhe a estragar o quadro perfeito. Miguel, o marido, tinha viajado para outra cidade por causa do trabalho. Há semanas que os dois falavam de ver um filme novo juntos, mas o filme continuava por ver, como tantas outras coisas adiadas para quando houvesse mais tempo, menos urgência, menos reuniões, menos chamadas. Miguel era assim, inteiro no que fazia, devorado pelas responsabilidades, sempre a correr atrás de um futuro melhor. Leonor costumava dizer a si mesma que aquilo não era ausência, era esforço. Era a forma dele de amar sem o dizer a toda a hora. Ela crescera em Lisboa, num apartamento pequeno e acolhedor, criada pela mãe e pela avó. Do pai sabia apenas o essencial. Tinha sido um romance de verão. Breve como um relâmpago, desses que prometem muito ao pôr do sol e não deixam morada quando amanhece. Durante anos, Leonor imaginou-o como se imagina uma personagem que nunca chega a entrar em cena. Não sofria por isso. Em casa nunca faltaram afeto, comida quente, roupa bem dobrada e conversas demoradas à mesa da cozinha. A mãe e a avó não batiam portas, não gritavam, não faziam da casa um campo de batalha. Quando havia um problema, sentavam-se, serviam chá e falavam até a ferida perder arestas. Para Leonor, aquilo era o normal. Só mais tarde percebeu que a paz dentro de quatro paredes é uma sorte que nem toda a gente conhece. Na escola nunca foi a melhor aluna, mas também não deu desgostos. Tinha inteligência viva, rapidez de raciocínio e aquela simpatia discreta que fazia os professores olharem para ela com bons olhos. Quando chegou o momento de escolher o curso, foi a mãe quem insistiu na informática. Dizia que era uma área com futuro, salário certo e de caminho. Ainda podia haver por lá rapazes decentes. Leonor ria-se, fingia não ligar, mas guardou o conselho. Entrou no curso e, para surpresa dela mesma, gostou. Havia qualquer coisa de reconfortante em problemas que tinham lógica, em sistemas que podiam ser entendidos, em erros que, com paciência, se corrigiam. No segundo ano da universidade, a avó morreu de repente, levada por um infarte que não deu tempo a despedidas. Aquela foi a primeira dor séria da vida de Leonor. Durante semanas, o apartamento pareceu maior e mais frio. O cheiro a bolo deixou de aparecer ao fim da tarde. O silêncio mudou de natureza. Ela e a mãe andaram como duas pessoas a aprender de novo a respirar dentro da mesma casa. Com o tempo, a rotina voltou a assentar, mas ficou uma ausência miúda e persistente, dessas que não fazem barulho, e ainda assim nunca abandonam completamente uma família.
A mãe tornou-se então ainda mais importante. Era mãe, era amiga, era porto de abrigo e também uma espécie de espelho, onde Leonor ia tentando adivinhar o próprio futuro. Talvez por isso a ouvisse tantas vezes repetir, com aquele misto de ternura e inquietação, que não queria ver a filha acabar sozinha. Dizia-lhe que uma mulher jovem e bonita devia estar a viver, a apaixonar-se, a construir alguma coisa com alguém. Leonor escutava, sorria, mas não sentia a urgência que parecia incendiar as amigas. Enquanto outras sonhavam com vestidos de noiva, casas e filhos, ela gostava de livros, filmes, noites tranquilas e conversas sem pressa. Gostava de ser admirada, claro. Gostava de saber que chamava a atenção. Mas entre esse brilho leve e a ideia de entregar a vida a alguém ia uma distância enorme. Quando acabou o curso e arranjou o primeiro emprego num gabinete administrativo ligado a uma fábrica, a mãe voltou à carga. Dizia-lhe para olhar em redor, reparar nos colegas, dar uma oportunidade ao amor. Leonor até olhava, mas os homens que a rodeavam pouco lhe despertavam. Havia um técnico de informática, Tiago, que tentava puxar assunto, prolongar os cafés, oferecer ajuda que ninguém pedira. Era um rapaz tímido, esforçado, com ar permanentemente cansado. Leonor não tinha nada contra ele, simplesmente não sentia nada. Faltava-lhe aquele clique que ela própria ainda não sabia descrever, e foi então que apareceu Duarte. Durante dias, o nome dele circulou pelo escritório antes de o homem se materializar. Falava-se nele com respeito, com receio e com aquela atenção especial que certas pessoas impõem antes mesmo de abrir a boca. Era chefe de um departamento importante na empresa parceira e, pelos vistos, sempre que aparecia, trazia assuntos sérios, decisões urgentes e um ritmo que deixava toda a gente mais direita na cadeira. Leonor imaginou alguém já entrado na meia-idade, distante, seco, demasiado consciente do próprio poder. Por isso, quando dobrou um corredor à pressa e quase embateu num homem alto, de fato escuro impecável, olhar atento e sorriso contido, demorou alguns segundos a perceber que era ele. Não trazia ainda as chávenas que lhe tinham mandado ir buscar ao outro departamento, o que foi uma sorte. Teria deixado a louça espalhada pelo chão. Desculpe, disse ela atrapalhada. Não faz mal nenhum, respondeu ele com uma calma que a desarmou. Até foi uma boa maneira de começar a tarde. Duarte tinha um jeito particular de dizer as coisas. Não parecia estar a recitar frases feitas. Fazia a pessoa acreditar, ainda que por instantes, que era verdadeiramente vista. Perguntou se ela era nova ali. Disse que a teria notado se já lá estivesse antes. E Leonor sentiu um arrepio que nunca tinha sentido. Não era só vaidade. Era a sensação desconcertante de ser escolhida sem ter pedido. Naquela mesma tarde, ele procurou-a no gabinete, chamou-a ao corredor e pediu-lhe o número de telefone com um embaraço inesperado para um homem tão seguro. Leonor deu-lhe quase sem respirar. Nessa noite, enquanto tentava ver um filme qualquer, sem prestar atenção a nada, o telemóvel acendeu-se com o nome dele no ecrã. Falou com Duarte durante quase 1 hora. Descobriu que era apenas alguns anos mais velho, que fizera carreira depressa, que tinha uma família influente numa cidade média, que não escondia ter beneficiado de contactos, mas que também trabalhava como se estivesse sempre a provar o próprio valor. Havia nele ambição, inteligência e uma espécie de firmeza que à distância parecia proteção. No dia seguinte, ele foi buscá-la ao trabalho. Jantaram num restaurante elegante, com vista para a avenida iluminada, e Leonor sentiu-se bonita como nunca. Duarte escolheu a mesa, escolheu o vinho,
escolheu os pratos, e quando ela hesitou, escolheu até por ela. Naquele momento, aquilo não lhe pareceu controlo, pareceu cuidado, pareceu maturidade. Pareceu exatamente o tipo de homem que a mãe sempre quisera para ela. Decidido, sólido, estável. Alguém em quem se podia encostar sem medo. Começaram a namorar. Duarte telefonava, enviava mensagens ao longo do dia, perguntava o que ela tinha vestido, para onde ia, com quem estaria. Queria conhecê-la inteira, dizia ele. Queria fazer parte de todos os cantos da vida dela. Leonor, que nunca tivera um amor tão atento, confundiu intensidade com profundidade. Quando ele dizia que preferia acompanhá-la às saídas com as amigas, achava bonito. Quando torcia o nariz a uma roupa mais curta, dizia a si mesma que era ciúme de quem ama. Quando perguntava por que razão ela precisava de tantas amizades, se já o tinha a ele, ela sentia incômodo, mas enterrava esse incômodo debaixo da vontade de fazer dar certo. Mudou-se para a casa dele mais cedo do que imaginara. Duarte insistiu. Repetiu que a casa era grande demais para um homem sozinho, que a ausência dela lhe pesava, que queria chegar e encontrá-la ali. Leonor deixou-se levar. Só depois da mudança percebeu que o amor, naquela casa, vinha com um manual invisível. A sopa devia ter certo ponto. O arroz não podia ficar solto demais, nem passado demais. As toalhas tinham uma forma específica de ser dobradas. O pó nos móveis era sempre notado, mesmo quando ela jurava tê-los limpo horas antes. Duarte não gritava, não humilhava, não era bruto. E talvez por isso fosse ainda mais difícil explicar o mal-estar. Corrigia com delicadeza, sorria, dizia: aprende-se com o tempo. Mas a mensagem era sempre a mesma. Faltava-lhe qualquer coisa. Leonor esforçou-se. Aprendeu receitas, passou a observar a casa com os olhos dele. Tentou caber no ideal de companheira que ele parecia trazer pronto de fábrica. Ao mesmo tempo, viu o próprio mundo encolher. As amigas começaram a convidá-la menos, porque quase nunca conseguia ir. Os encontros com os amigos de Duarte eram jantares longos, educados, previsíveis, em que os homens falavam de negócios e política local, enquanto as mulheres trocavam comentários sobre escolas, compras e rotinas domésticas. Leonor sorria, fazia de conta que pertencia ali, mas sentia-se deslocada, como quem veste uma roupa cara que aperta nos sítios errados. Quando Duarte falou em casamento, ela devia ter ficado feliz. E, em parte, ficou. Afinal, era a confirmação de que ele a queria a sério, de que a via como futuro. Só que por baixo dessa superfície arrumada, já havia um peso, um cansaço miúdo, uma sensação de estar sempre a ser avaliada. Numa sexta-feira à noite, depois de mais uma discussão disfarçada sobre a roupa que ela queria vestir para sair com amigas, Duarte sentou-se ao lado dela no sofá, fechou a televisão, abriu uma caixa com um anel e pediu-a em casamento como quem resolve um assunto importante. Sem cenário romântico, sem surpresa bonita, sem delicadeza, havia pressa na voz dele. Pressa em colocar tudo no lugar que considerava certo. Leonor olhou para o anel, para a expressão confiante dele, e nesse segundo passaram-lhe pela cabeça pequenas cenas que até então se recusara a juntar. O olhar de reprovação diante de um bolo que não crescera, o suspiro discreto por causa do chão mal lavado, a palestra sobre uma saia curta. O desconforto de ter deixado de ser ela para não o contrariar, e percebeu, com uma clareza quase dolorosa, que se dissesse
Sim, estaria a dizer não a si própria durante muitos anos. Não quero, ouviu-se dizer. Duarte pensou que fosse o susto, a surpresa, a falta de preparação, mas não era. Leonor pegou na mala, saiu de casa quase a tremer e foi encontrar-se com as amigas num bar onde já nem sabia se ainda era esperada. Foi recebida como alguém que, depois de muito tempo, regressa a um lugar onde ainda guardavam um espaço para ela. Riram, beberam, dançaram, falaram sem medir palavras. Duarte telefonou, escreveu, pediu explicações. Leonor leu tudo, não atendeu nada, e ao amanhecer enviou apenas uma mensagem. Entre eles, tinha acabado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o ar entrar-lhe no peito sem esforço. Durante algum tempo, viveu leve. Teve alguns romances passageiros, sempre com a travagem acionada, sem promessas, sem grandes planos. Divertia-se, saía, aproveitava a liberdade recém-descoberta. Dizia a si mesma que estava bem assim, e em parte, estava mesmo. Até ao dia em que, sem aviso, começou a olhar em volta e a perceber que as amigas estavam a construir famílias, a falar de medos partilhados, de pequenos rituais a dois, de um tipo de intimidade que ela ainda não conhecia. Já não desejava apenas atenção ou aventura. Desejava paz, desejava pertença sem prisão. Desejava alguém com quem pudesse estar inteira. Foi nessa altura que apareceu Miguel. Conheceram-se num bar de forma banal, quase despretensiosa. Havia um jantar da empresa com música alta demais, brincadeiras forçadas e conversas que se arrastavam por obrigação. Leonor escapou-se para um espaço mais descontraído ali perto com duas colegas. Miguel entrou pouco depois com amigos, só para entregar uma coisa e ir embora. Não foi embora. Viu Leonor ao fundo da sala, junto à luz amarelada, a rir-se de qualquer coisa com a cabeça ligeiramente inclinada, e ficou. Esperou até ela estar sozinha à mesa. Aproximou-se com simplicidade, perguntou se podia sentar-se e falou com a naturalidade rara de quem não precisa de impressionar a qualquer custo. Conversaram sobre a banda que tocava ao vivo, depois sobre cinema, depois sobre viagens, livros e pequenas irritações do cotidiano. As colegas de Leonor regressaram e deixaram-nos continuar a conversa, porque era evidente que entre aqueles dois se abria ali um espaço próprio. Quando a noite acabou, nenhum dos dois queria realmente despedir-se. Miguel telefonou no dia seguinte. Marcou um passeio de barco pelo rio para o fim de semana, e Leonor achou o convite delicado, quase antigo, mas sem rigidez. No barco, debaixo de um céu limpo e de um vento leve, ela percebeu uma coisa simples. Ao lado dele, não precisava de representar. Miguel não escolheu por ela o que devia vestir, nem disse o que era adequado, nem a fez sentir-se em exame. Observava, ouvia, fazia perguntas, ria com facilidade. Quando a abraçou pela primeira vez, não houve sensação de posse, houve abrigo. Com o tempo, Leonor conheceu melhor a história dele. Miguel crescera numa cidade pequena do interior, num bairro gasto onde toda a gente sabia demasiado da vida alheia. Era um miúdo brilhante, desses que entendem depressa sem parecerem esforçar-se. Os professores diziam que ele precisava de voar mais alto. A mãe e o pai, pelo contrário, achavam que Lisboa era um exagero, um perigo, uma ambição maior do que o rapaz podia carregar sozinho. Queriam vê-lo num curso perto de casa, emprego seguro, salário estável, vida sem sobressaltos. Mas Miguel já trazia dentro de si
a inquietação de quem não nasceu para repetir o cenário que vê da janela. Havia outra razão para querer partir. A infância dele fora atravessada pelas discussões constantes dos pais. O motivo nem sempre era o dinheiro, nem a casa, nem o cansaço. Muitas vezes eram as 2 filhas que o pai tinha do primeiro casamento. A mãe de Miguel ressentia-se do tempo, da atenção e do dinheiro que o marido lhes dedicava. O pai sentia-se culpado, defendia as filhas, e a casa enchia-se de acusações, suspeitas e frases venenosas. Miguel cresceu no meio desse ruído. Aprendeu cedo como a família pode doer quando os afetos são medidos como se fossem fatias a dividir. Talvez por isso tenha decidido, ainda adolescente, que um dia teria uma casa diferente, sem competições, sem cobranças baixas, sem guerras disfarçadas de rotina. Entrou em arquitetura e engenharia urbana em Lisboa, viveu numa residência estudantil, trabalhou em gabinetes desde cedo e nunca mais parou. Dormiu pouco durante anos, fez projetos pequenos quando ninguém confiava nele, ouviu arrogâncias, aceitou tarefas ingratas, ficou até tarde no escritório e levou plantas para rever de madrugada. Aos poucos, o talento encontrou espaço. Vieram projetos maiores, clientes exigentes, bons honorários, o primeiro carro, o primeiro apartamento comprado sem ajuda de ninguém. Tudo o que alcançara tinha o peso honesto de quem sabe exatamente quanto custou. Com as mulheres, no entanto, nada parecia encaixar. Miguel até namorou, mas quase sempre lhe parecia que faltava substância. Via beleza, via charme, via vontade de construir uma imagem a 2, mas não encontrava aquele descanso interior que o fazia querer ficar. Até que Leonor apareceu com a sua mistura de doçura, ironia e reserva. Ela já tinha vivido o suficiente para não romantizar qualquer gesto. Ele já tinha batalhado o suficiente para reconhecer o valor do que é simples e limpo. O encontro veio tarde o bastante para ambos o perceberem. Casaram-se sem grandes hesitações. Quando Miguel a pediu em casamento, Leonor não sentiu medo, nem peso, nem a necessidade de se convencer. Sentiu clareza, e isso, para ela, valia mais do que todas as promessas bonitas. Passaram a viver juntos com uma leveza que a surpreendia todos os dias. Cada um mantinha o seu espaço, os seus amigos, os seus hábitos, e ainda assim havia um nós verdadeiro entre os dois. Miguel não a policiava. Leonor não o testava. Quando discordavam, falavam. Quando se magoavam, tentavam entender antes de acusar. Pela primeira vez, ela percebeu que amor não precisa de apertar para parecer firme. Os dois sonhavam com uma casa junto ao mar. Não uma mansão de revista, mas um lugar com janelas grandes, luz limpa, uma mesa comprida e a sensação de que a vida podia desacelerar sem perder dignidade. Queriam filhos, sim, mas mais tarde. Miguel repetia que antes precisava de consolidar o nome, organizar melhor o trabalho, construir uma almofada financeira que lhe permitisse escolher projetos em vez de correr atrás de todos. Leonor compreendia. Às vezes doía-lhe a falta dele, as viagens inesperadas, os fins de semana roubados pelo escritório. Mesmo assim, acreditava nele, acreditava no que estavam a erguer. Naquela sexta-feira em que tudo parecia tão comum, Leonor entrou em casa, pousou a mala, trocou de roupa e pensou em ligar a uma amiga. Mas quase todas as amigas agora tinham filhos pequenos, rotinas apertadas, jantares cronometrados, cansaço acumulado. Decidiu entregar-se ao próprio plano. Abriu o armário do quarto à procura de um óleo de banho que ainda não tinha usado.
Apanhou pelo caminho uma camisola deixada numa cadeira, endireitou uma almofada fora do sítio e foi então que ouviu o toque. Não era o toque do telemóvel de Miguel. Aquela melodia era estranha, aguda, insistente. Vinha da cozinha. Leonor parou no corredor, escutou melhor e sentiu logo um incômodo difícil de nomear. Aproximou-se devagar, como se o simples cuidado no andar pudesse alterar o que estava prestes a encontrar. O som vinha de uma frincha entre a parede e o armário. Meteu a mão no espaço estreito e tirou de lá um telemóvel pequeno que não reconheceu. No ecrã, alguém insistia em videochamada. O nome era Beatriz. O coração dela apertou-se antes mesmo de a razão formular qualquer pensamento inteiro. Atendeu. No ecrã surgiu o rosto de uma rapariga muito nova, delicada, loira, de olhos claros e expressão ansiosa. Durante um segundo, a rapariga pareceu aliviada, como se esperasse ver outra pessoa. No segundo seguinte, perdeu a cor. Desculpe, eu devo ter ligado para o número errado, murmurou. Está à procura de quem? Perguntou Leonor, já sentindo a resposta formar-se dentro dela como uma febre. Do outro lado houve hesitação. Depois a jovem disse o nome de Miguel. E a senhora, quem é? Leonor demorou um instante a responder. Sou a mulher dele. A rapariga arregalou os olhos, pediu desculpa de novo, desligou à pressa e deixou Leonor sentada no chão da cozinha, com o telemóvel nas mãos e uma sensação violenta de irrealidade. Um segundo telemóvel, escondido, uma jovem. Videochamada. A mente fez o resto com uma rapidez cruel. Foi como se, de repente, todas as histórias de infidelidade que sempre escutara à mesa com as amigas se tivessem levantado para lhe dizer que ninguém é exceção durante muito tempo. Leonor lembrou-se de discussões antigas, de amigas a garantirem que todos os homens escondem alguma coisa, de como ela própria defendera Miguel com convicção quase ofendida. Naquela noite, a certeza que sentira durante anos começou a desfazer-se como açúcar na água. Não lhe apetecia jantar. Não lhe apetecia tomar banho. Não lhe apetecia sequer chorar. Ficou horas a andar pela casa, a sentar-se, a levantar-se, a pegar no próprio telemóvel e a pousá-lo de novo. Pensou em ligar a Miguel imediatamente e exigir explicações. Pensou em esperar e confrontá-lo cara a cara. Pensou em ignorar tudo, como se pudesse voltar atrás e desver o que tinha visto. Em todas as hipóteses, havia dor. E pior do que a dor, havia humilhação. Porque a traição, quando ainda não foi confirmada, mas já parece certa, cria uma espécie de vazio insuportável. A pessoa sente-se enganada e tola ao mesmo tempo. Dormiu pouco e mal. Adormeceu já perto do amanhecer, exausta de pensar. Quando abriu os olhos, Miguel estava sentado numa cadeira do quarto, a observá-la em silêncio. Tinha o segundo telemóvel na mão. Leonor levantou-se sobressaltada. Durante um instante, quase duvidou do que lembrava, mas viu o aparelho e tudo regressou. Chegaste tão cedo por quê? Perguntou, embora a resposta lhe parecesse óbvia. Porque sei que encontrou isto, disse ele com uma tristeza estranha, sem agressividade, sem pressa. E sei o que deve ter pensado. Aquilo irritou-a mais do que um desmentido apressado. Miguel não tinha cara de culpado. Tinha cara de quem vinha resolver um problema logístico. E Leonor sentiu vontade de o abanar. Então explique, disse seca.
porque da forma como isto parece, há muito pouco para interpretar. Miguel passou a mão pelo rosto e ficou alguns segundos em silêncio. Parecia procurar uma porta de entrada para uma conversa que adiara durante demasiado tempo. Havia uma parte da minha vida que eu queria guardar longe de casa, disse por fim, não porque me envergonhasse dela. Pelo contrário, mas porque tinha medo de trazer para dentro do nosso casamento uma confusão que nunca quis repetir. Leonor cruzou os braços. Se aquilo era o início de uma desculpa sofisticada, estava a resultar apenas em mais zanga. Miguel percebeu o olhar dela e acrescentou com uma honestidade cansada. Não existe amante nenhuma. Existe sim uma verdade que escondi, e isso já é grave. Por isso, não vou pedir que acredite antes de me ouvir até o fim. Então começou a contar. Disse-lhe que, na infância, além de 2 amigos inseparáveis chamados Nuno e Vasco, havia um 4º rapaz no grupo, Diogo. Cresceram juntos. Jogaram a bola nos mesmos descampados, estudaram na mesma escola, dividiram lancheiras, segredos, as primeiras vergonhas e as primeiras vitórias. Diogo foi o primeiro dos 4 a apaixonar-se a sério. Apaixonou-se por Catarina, uma rapariga morena, alegre, com quem casou ainda muito novo. Enquanto o resto do grupo ria e fingia troça, no fundo todos admiravam a coragem daqueles 2. Havia ali qualquer coisa limpa, evidente, um amor sem teatro. Miguel foi estudar para Lisboa, mas nunca se afastou totalmente deles. Ia à terra quando podia, ligava, acompanhava à distância. Viu Diogo tornar-se pai de uma menina, Beatriz, a tal rapariga da chamada, e algum tempo depois de gêmeos, Tomás e Afonso. Viu também o amigo lutar para sustentar a casa, aceitar turnos pesados numa fábrica, acumular cansaço e contas, sem perder a ternura pelo que tinha construído. Miguel falava daquela família com uma emoção que Leonor nunca lhe ouvira antes. Não parecia estar a inventar nada. Parecia voltar a viver tudo. Num dos aniversários de casamento de Diogo e Catarina, os 3 amigos decidiram fazer-lhes uma surpresa. Juntaram dinheiro e ofereceram-lhes alguns dias de descanso junto ao mar, só aos 2. Enquanto a filha e os gêmeos ficariam repartidos entre familiares e amigos. Queriam dar-lhes o que nunca tinham tido: pausa, beleza, tempo. Miguel confessou que a ideia partira sobretudo dele. Dizia sempre que as melhores lembranças da vida são as que se criam fora da rotina, e queria oferecer isso ao casal que tanto admirava. A viagem correu bem. Houve fotografias, mensagens, chamadas entusiasmadas. E depois, num passeio organizado pela serra, aconteceu o acidente. O veículo em que seguiam saiu da estrada. Não sobreviveram. Miguel não descreveu mais nada. Não precisava. O vazio na voz dele dizia o suficiente. Leonor sentou-se devagar na beira da cama. A raiva ainda não passara, mas tinha perdido a forma inicial. Agora misturava-se com outra coisa, mais funda e desconfortável, a percepção de que estava apenas no meio da história, não no fim dela. Miguel continuou. Disse que a mãe de Diogo, já idosa, assumira os netos como pudera. Mudou-se para a casa do filho, alugou o próprio apartamento para reforçar o orçamento. E, com a ajuda dos amigos, conseguiu aguentar os primeiros anos. Miguel enviava dinheiro, ia quando podia, falava com as crianças, levava-as a consultas, acompanhava problemas da escola à distância. Nuno e Vasco faziam o mesmo dentro das possibilidades de cada um. Tornaram-se uma rede improvisada à volta daqueles 3 miúdos que não podiam perder mais ninguém. O pior veio depois.
A avó sofreu um AVC. Sobreviveu, mas ficou com a saúde frágil e incapaz de responder sozinha a tudo o que o Estado exigia a um tutor. Surgiram papéis, avaliações, ameaças de institucionalização, procedimentos frios que olham para as famílias como se a vida coubesse em quadrículas. Nuno, que era advogado, mexeu-se como pôde, procurou soluções, falou com juízes, reuniu documentos. A conclusão foi simples e brutal. Ou aparecia um tutor legal com estabilidade e condições, ou as crianças seriam encaminhadas para uma instituição. Fui eu, disse Miguel fitando o chão. Fui eu quem assumiu esse papel. Leonor piscou os olhos, atônita. Miguel explicou que na altura, Nuno e Vasco já tinham mulher, filhos pequenos, casas cheias, vidas amarradas a rotinas difíceis de reorganizar. Ele, pelo contrário, estava solteiro, tinha boa situação financeira, nome limpo, histórico de ligação à família e disponibilidade para cumprir o que a lei exigia. Oficialmente, tornou-se o tutor das 3 crianças. Na prática, continuaram todos a cuidar deles em conjunto, com a avó ainda presente dentro do que lhe era possível. Mas foi o nome de Miguel que ficou nos papéis, nas autorizações, nas escolas, nos hospitais, nas urgências que não podiam esperar. E Beatriz? Perguntou Leonor num fio de voz. A mais velha, respondeu ele. A minha afilhada já não é uma criança, foi ela quem ligou ontem. Eu tinha de ir lá hoje e ela quis avisar que havia um acidente na autoestrada para eu fazer outro caminho. Tudo encaixou num instante cruel. O rosto da rapariga, a forma como empalidecera ao ver Leonor, o pedido de desculpa precipitado. Não havia arrogância de amante. Havia medo. Medo de ter estragado um segredo que não entendia por completo. Leonor olhou de novo para o telemóvel na mão dele. E precisava mesmo de um aparelho escondido para isso? Miguel fechou os olhos por um breve momento. Era evidente que aquela era a parte de que mais se envergonhava. Não precisava, admitiu. Mas achei que sim, achei durante anos. Cresci a ver a minha mãe transformar em guerra tudo o que tivesse a ver com as filhas do primeiro casamento do meu pai. Cresci a ouvir que afeto dividido é deslealdade. Cresci a ver uma casa envenenada por ciúmes que nunca deviam ter existido. E prometi a mim mesmo que quando tivesse a minha família, não deixaria entrar nela uma tensão parecida. Então decidiu mentir-me. Decidi proteger uma paz que talvez só existisse na minha cabeça. Ele levantou finalmente os olhos para ela. Não escondi porque duvidasse da sua bondade. Escondi porque não consegui largar um medo antigo. No início pensei que contaria depois. Mais tarde, no momento certo. Só que quanto mais tempo passava, mais absurdo parecia admitir. E depois já não sabia como voltar atrás sem parecer exatamente aquilo que não sou. Leonor sentiu uma vontade súbita de chorar, não apenas pelo susto da noite anterior, mas por tudo que aquela conversa estava a revelar. Afinal, o problema não era a existência das crianças, nem a dedicação de Miguel a elas. Era o facto de ele a ter mantido à porta de uma zona inteira da sua vida, como se ela fosse demasiado frágil ou demasiado pequena para partilhar um peso real. Se me tivesse contado, disse ela com amargura contida, eu não teria feito escândalo nenhum. Talvez me preocupasse, talvez fizesse perguntas, talvez até me sentisse insegura por não entender logo tudo, mas podia ter estado ao seu lado, e não fui autorizada sequer a tentar. Miguel assentiu. Não se defendeu. E talvez tenha sido isso que abriu espaço para o resto.
contou-lhe mais. Falou de Beatriz a entrar na adolescência demasiado cedo, sempre a fingir força para não preocupar os irmãos. Falou de Tomás e Afonso, tão diferentes um do outro, apesar de gêmeos. Um mais falador, outro mais sensível, os dois inteligentes, ambos marcados por perdas que chegaram cedo demais. Falou das vezes em que teve de faltar a jantares porque um deles estava com febre, das reuniões na escola, das visitas à avó, das compras discretas de material escolar, de roupa, de livros. Falou das festas de anos em que aparecia como um amigo da família, porque ainda não conseguia explicar ao mundo inteiro um arranjo tão improvável. Falou do modo como aquelas crianças, sem nunca lhe pertencerem de facto, passaram a existir dentro dele como se fossem suas também. À medida que Miguel falava, Leonor começou a vê-lo inteiro. Não apenas como marido amoroso e homem trabalhador, mas como alguém que carregava culpas antigas, promessas silenciosas e um sentido de responsabilidade que às vezes o empurrava para decisões erradas na forma, ainda que certas na intenção. Isso não apagava a mágoa. Não tornava a mentira menos mentira, mas impedia-a de reduzir tudo a uma caricatura fácil. Os seus amigos sabem de mim? Perguntou ela, de repente. Sabem. E nunca lhes ocorreu que isto era uma péssima ideia? Miguel soltou uma espécie de riso sem humor. Ocorreu, muitas vezes. O Nuno disse-me mais do que uma vez que eu estava a adiar uma bomba. O Vasco dizia que ninguém constrói paz sobre compartimentos fechados. Tinham razão. E eu continuei. Leonor inspirou fundo. Dentro dela, duas dores lutavam entre si. Uma era a humilhação da noite passada, a convicção de ter sido enganada. A outra era a imagem de 3 crianças prestes a perder a casa e o pouco de família que lhes restava. No meio delas, Miguel, desastrado, teimoso, mas generoso até ao limite. Ficaram um tempo em silêncio. O quarto parecia mais pequeno, como se a verdade ocupasse espaço físico. Lá fora, o dia ia ganhando claridade. A cidade acordava e aquela casa, que horas antes parecera prestes a ruir, encontrava-se suspensa num ponto delicado em que tudo ainda podia partir-se ou recompor-se. Foi Leonor quem falou primeiro. Quero conhecê-los. Miguel ergueu a cabeça devagar, como se não tivesse a certeza de ter ouvido bem. Tenha certeza. Não me volte a perguntar isso como se eu fosse uma convidada de luxo na sua vida, respondeu ela, ainda magoada, mas já com outra firmeza. Se essas crianças são importantes para si, então esta realidade também diz respeito ao nosso casamento. E se eu sou a sua família, não quero ficar do lado de fora do que realmente importa. A expressão dele mudou. Não foi alívio puro, porque havia ali culpa demais para isso. Foi antes uma gratidão quase comovida, dessas que não cabem bem no rosto. Miguel sugeriu irem até a cidade deles no fim de semana seguinte. Leonor abanou a cabeça. Disse que tinha ideia melhor. As férias escolares estavam a aproximar-se. Eles que viessem a Lisboa. Ela tiraria uns dias, mostraria a cidade a Beatriz, levaria os rapazes ao oceanário, compraria roupa nova à miúda, deixaria que todos respirassem um pouco fora do lugar onde a tragédia ficara colada às paredes. Miguel ouviu aquilo como quem recebe, de repente, a prova de que a vida ainda consegue ser mais larga do que o medo. Na semana seguinte, Leonor conheceu Beatriz, Tomás e Afonso. A rapariga chegou tímida, envergonhada com o episódio da videochamada.
Pediu desculpa sem saber onde pôr as mãos. Leonor abraçou-a antes que ela terminasse a frase. Percebeu logo o que Miguel via nela, a maneira precoce de reparar em tudo, a atenção com os irmãos, o esforço para parecer adulta quando ainda precisava, às vezes, de ser apenas uma adolescente. Os gêmeos, por sua vez, entraram no apartamento com aquela mistura de curiosidade e cautela típica de quem já aprendeu que nem todos os lugares novos são seguros. Bastaram 2 dias para se espalharem pela casa como se sempre tivessem sabido o caminho. Nada se tornou perfeito de um momento para o outro. Leonor e Miguel tiveram outras conversas difíceis. Houve dias em que ela voltava a sentir o ardor da mentira, e dias em que ele se encolhia diante da própria falha. A confiança, quando sofre um rasgão, não se cose num único serão. Mas agora havia verdade em cima da mesa. Havia nomes, rostos, histórias concretas. Havia partilha. E, sobretudo, havia uma decisão nova. Nunca mais confundir proteção com exclusão. Leonor reparou então numa coisa que a comoveu. Durante anos, ela pensara que o maior risco do amor era escolher a pessoa errada, e em parte era verdade. Sabia isso desde Duarte, desde o modo como uma relação pode parecer sólida e ainda assim ir apagando a voz de alguém devagar. Mas agora via outro risco, mais subtil. Mesmo com a pessoa certa, o amor pode adoecer se o medo mandar mais do que a confiança. Não basta ser bom. Não basta ter intenções nobres. É preciso abrir a porta daquilo que pesa, mesmo quando a história é difícil de contar. Miguel também compreendeu algo. Percebeu que passara tanto tempo a fugir do modelo de família em que cresceu, tão marcado por ciúmes e disputas, que acabara por construir outro erro, o de decidir sozinho o que a mulher podia ou não aguentar. Chamou a isso cuidado. Chamou-lhe paz. Mas, no fundo, era desconfiança travestida de proteção. E quando uma pessoa escolhe em segredo pelo outro, por mais boa que seja a intenção, está sempre a roubar-lhe dignidade. Com o passar dos meses, a presença das crianças deixou de ser um capítulo oculto e passou a fazer parte natural da vida deles. Beatriz mandava mensagens a Leonor para lhe pedir opinião sobre vestidos, exames, cremes e pequenos dramas de quem está a crescer depressa demais. Tomás discutia com Miguel maquetas, pontes e videojogos. Afonso preferia ficar na cozinha a observar Leonor preparar o jantar, fazendo perguntas inesperadas sobre tudo e mais alguma coisa. A avó, jamais tranquila por ver os netos rodeados, chorou da primeira vez que percebeu que aqueles miúdos não iam ser empurrados para lado nenhum. E Leonor, que numa sexta-feira entrara em casa sonhando apenas com chocolates e uma noite de descanso, acabou por receber outra coisa. Não a tranquilidade lisa que imaginara, mas uma verdade dura que, depois de atravessada, ampliou a vida dela. Descobriu que um casamento não se mede pela ausência de sobressaltos. Mede-se pela forma como 2 pessoas lidam com o que as assusta. Há segredos que destroem porque escondem egoísmo, e há segredos que, mesmo nascidos do amor, precisam de vir à luz antes que se transformem numa sombra maior do que aquilo que tentavam preservar. No fim, o que salvou Leonor e Miguel não foi a sorte de ele ser inocente da traição que ela temeu. Foi o momento em que ambos deixaram de defender a própria razão e escolheram, em vez disso, construir a mesma verdade. Porque uma relação só se torna casa quando ninguém precisa de esconder um quarto inteiro para manter a paz. E talvez seja esse o ensinamento mais simples dessa história. O amor não pede perfeição, pede coragem.
coragem para dizer, coragem para ouvir e coragem para não fugir quando a verdade chega com a forma errada. Agora diga nos comentários se reconhece nesta história alguma parte de si ou de alguém próximo. Se esta narrativa o tocou, deixe o seu like, subscreva o canal e não perca o próximo vídeo que vai aparecer nos ecrãs finais. Às vezes, é numa história inventada que se encontra a pergunta certa para a vida real.